Oi pessoal, eu sou o professor Marcelo. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente aprende matemática do ensino fundamental de um jeito simples e sem medo. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem também quer aprender. Bora aprender? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre medidas de tendência central, abordando aí a média, moda, mediana e ponderada. Bom, começando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre média aritmética simples, ou simplesmente média. Para dar um exemplo aí, para ficar mais claro, é o seguinte: é como se todos os números se juntassem e depois dividissem a soma igualmente. Por exemplo, se você tirou 6, 8 e 10 em 3 provas, a média é a soma desses valores, 6 mais 8 mais 10, que vai dar quanto? 24. E esse valor dividido por 3. Nós vamos ter aí o resultado de 8. Então, significa que todo mundo vai ficar com a nota 8. Então, média é isso. Nada mais, nada menos do que somar todos os valores e depois dividir pela quantidade somada. E a fórmula é essa daqui, ó. Média simples é igual a soma de um valor mais a soma de outro valor mais a soma de outro valor e assim sucessivamente dividido pela quantidade somada. Agora vamos falar sobre a moda. Quando a gente fala de moda, a palavra moda, né, em si, ela já nos traz uma ideia do que é. O que é moda? Quando alguém fala para você assim, olha, aquela calça está na moda, aquela roupa está na moda, esta música aqui, ó, ela está na moda. Então, quando a gente se refere a alguma coisa estando ela na moda, significa que aquela coisa ou aquele objeto, enfim, tem uma certa frequência, ele aparece com uma certa frequência, ele está constantemente em evidência. Então, moda nada mais é do que isso, algo que aparece com frequência. Nós temos um exemplo. Vamos supor que nós temos numa sala 11 alunos e esses 11 alunos, cada um tem um par de tênis com um determinado número. Aqui nós temos os números dos pares de tênis dos alunos. Qual é a moda do número de tênis desses alunos? Como nós já vimos aqui que moda é aquele valor que aparece com mais frequência, então nós vamos poder deduzir que a moda é o 36. Por que o 36? Porque se nós olharmos em todos esses números aqui, nós vamos perceber que o 36 ele aparece aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. Os demais números aparecem uma vez só e só o 38 é que aparece 2 vezes. Então, o 38 ele não é considerado moda porque ele aparece menos do que o 36, tá bom? Então, moda é aquele número dentro de um conjunto que aparece mais vezes. Mediana é o número do meio, quando todos os números estão em ordem, do menor para o maior. Se sobrar 2 no meio, tiramos a média desses 2. É como encontrar o centro da fila. Então, pegando o mesmo exemplo dos calçados, 11 números representando aqui 11 alunos. Esses alunos, cada um com seus pares, com o seu número de calçado, nós verificamos que desses 11 alunos, o mediano, né, é o 37. Por quê? Porque o 37 é o número que está exatamente no meio. Olha só, eu tenho 11 alunos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deste outro lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 para um lado, 5 para o outro. O que está no meio é exatamente o mediano. Média ponderada é uma média em que algumas notas valem mais que outras. Imagine que um trabalho conta o dobro de um exercício. Aí multiplicamos a nota pelo peso antes de somar. Assim, o que é mais importante puxa mais a média. Então, pessoal, aqui está a fórmula para o cálculo da média ponderada. Então, nós temos que média ponderada é a multiplicação da nota vezes o peso. Então, aqui nós temos a nota 1 pelo valor do peso 1 mais a nota 2 multiplicado pelo valor do peso 2. Aí, esse resultado, nós vamos somar a nota 3 multiplicada pelo peso da nota 3 e assim por diante. Depois, todo esse resultado que nós obtivermos aqui em cima
será dividido pela soma de todos os pesos. Então essa é a fórmula da média ponderada. Agora vamos para a prática. Então, pessoal, aqui nós temos como exemplo, algumas notas escolares. Então, nós temos aqui um aluno, e esse aluno ele tem notas de várias disciplinas: matemática, português, história, artes, geografia, ciências, inglês, espanhol e educação física. Então, em matemática ele tirou 5, português ele tirou 6, história 6, artes 6, geografia 6,5, ciências 7,5, inglês 8, espanhol 8 e educação física 8,5. Muito bem, então agora nós vamos compreender como que faz o cálculo passo a passo de cada item que nós falamos agora há pouco. Começando pela média. Então, para relembrar, média o que é? É a soma de todos os valores. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar todas as notas de cada disciplina. 5 mais 6, né? Ou seja, 5 da matemática, mais 6 de português, mais 6 de história, mais 6 de artes, mais 6,5, mais 7,5, mais 8, mais 8, mais 8,5. Somando tudo isso, nós vamos ter o resultado de 61,5. Este resultado, depois nós temos que dividir pela quantidade somada. Então eu vou pegar o 61,5 e dividir por 9. Professor, por que está dividindo por 9? Porque eu estou dividindo pela quantidade somada. Mas 9 é a quantidade somada? Vamos ver? Então nós temos aqui, ó, primeira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 disciplinas, 9 notas. Então, a soma que eu obtiver de todas as notas, eu vou dividi-la pela quantidade somada. Então, se eu tive 8 disciplinas, eu divido por 8. Se eu tive 5 disciplinas, eu divido por 5 e assim por diante, tá bom? 61,5 dividido por 9 vai dar o valor de 6,83. Então, o meu resultado, ou seja, qual é a minha média de todas essas notas? Qual que é a minha média? A minha média é 6,83. Simples, não é? Facinho demais. Vamos para a próxima? A próxima é a nossa mediana. Bom, então nós vimos que mediana o que é? É o valor central do conjunto de dados. Então, isso aqui, pessoal, é o meu conjunto de dados. Essas notas que estão aqui, elas estão representando o meu conjunto de dados. Poderia ser outros tipos de dados. Sei lá, a coleta de informações, por exemplo, de um restaurante, a nota que os fregueses dão pelo atendimento, pela cozinha, pelo local, pela higiene. Então, para um restaurante, esse seria o seu conjunto de dados. No meu caso aqui, até porque como eu sou professor, este aqui é o meu conjunto de dados. Então, ele diz aqui, ó, que o valor central do conjunto de dados é o quê? É o valor da mediana. Então, qual é o conjunto central? Primeira coisa, para achar esse valor mediano, eu preciso primeiro colocar os dados em ordem. Que às vezes você pode pegar os valores e, por exemplo, o 5 ele está aqui, ó, mas ele poderia estar aqui no inglês, aí aqui onde está português, poderia estar o valor da educação física, ou seja, eles poderiam estar em desordem, o que não me atrapalharia em nada para fazer o cálculo da média. Mas, para eu saber quem é a mediana, o ideal é que esses dados estejam em ordem. Então, nesse caso aqui, ó, eles já estão em ordem crescente. Eu tenho do menor para o maior. Depois, eu tenho que analisar se o meu conjunto de dados ele é ímpar ou par. Por quê? Porque se ele for ímpar, a mediana, ou seja, o valor mediano é o do meio. Então, esse aqui, 6,5, é o meu valor mediano. Por quê? Porque se você olhar, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 valores do meu lado esquerdo, 1, 2, 3, 4 valores do meu lado direito. Então, num total de 9 valores, exatamente o quinto valor é o mediano, é o valor do meio. Está dividido exatamente no meio. Se o total de valores que você tem for ímpar, então o seu valor central é o seu valor mediano.
mediano, tá bom? Se for par, a gente vai ver na próxima explicação. Então, qual que é o meu valor mediano? É o quinto valor. Por que quinto? Porque eu tenho 9, um total de 9 valores. Então, o quinto valor, ele faz exatamente a divisão. Ele me deixa com 4 valores do lado esquerdo e com 4 valores do lado direito. Então, o valor mediano é 6,5. Também é muito fácil, né? Não tem segredo nenhum. Moda. Vamos lá. A moda, pessoal, como já foi dito antes, é o valor que aparece com mais frequência. Então, se nós observarmos ali no nosso conjunto de dados, eu vejo que o que aparece com mais frequência é o quê? Eu tenho aqui, ó, que aparece uma vez só, são os números 5, 6,5, 7,5 e 8,5. E 2 vezes aparece o número 8 e 3 vezes aparece o número 6. Então, 6 é a minha moda. Por quê? Porque é o valor que aparece com mais frequência. O 8, ele aparece apenas 2 vezes. Então, qual é o meu resultado aqui para a moda? É 6. Ah, professor, agora eu entendi. Por isso que quando a gente vê na rua alguém com uma calça e a gente fala que aquela calça está na moda, é porque a gente está vendo aquele mesmo modelo sendo usado por várias pessoas, né? Ou seja, está aparecendo com frequência. É exatamente isso. Vamos ver agora a ponderada. A ponderada, o que que é? É nós considerarmos a importância, né, ou o peso de cada valor. Nós temos aqui que a matemática, quanto que ele tirou? Ele tirou 5. E quanto que ele tirou em português? Em português ele tirou 6. Só que esses valores, pessoal, que estão em vermelho, são os pesos, ou seja, são as suas importâncias. Olhando aqui entre português e matemática, nós percebemos que português é mais importante do que matemática. Português vale mais do que matemática. Então, o peso da nota de português, ela é maior do que o peso da nota de matemática. Então, para nós fazermos o cálculo da média ponderada, se você lembrar, você vai ver que a fórmula diz que nós devemos pegar a nota, né, ou o valor, e multiplicar pelo peso. Aqui eu vou pegar o valor 5 e multiplicar pelo peso, que é 3. Então, vai ficar 5 vezes 3 mais, depois eu vou pegar aqui, ó, português, que é 6 multiplicado por 4. 6 vezes 4 mais 6 vezes 2 mais 6 vezes 1 e assim por diante. Então, tudo isso vai me resultar num total de 109,5. Então, essas notas todas, cada uma delas multiplicada pelo seu peso, vai me resultar em 109,5. Depois, o que que nós fazemos? Nós pegamos o resultado e dividimos pela soma dos pesos. Então, nesse caso aqui é 17. É mesmo, professor? Será que é 17 mesmo? Vamos contar. Então, ele diz que eu tenho que pegar e dividir pela soma dos pesos. Então, vamos lá. Ó. Esse peso aqui ó, é 3, mais 4, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, mais 1, 16, mais 1, 17. Então, bateu aqui, deu 17 corretamente. Então, 109,5 dividido por 17 é igual a 6,44. Então, a minha média ponderada é 6,44. Ok, pessoal? Moleza, né? Fala sério, hein? Assim é covardia. Vamos para a próxima. Professor, mas parece que é a mesma coisa do anterior? É, parece, mas não é. A diferença é que aquela lá, nós tínhamos 9 disciplinas. E nesta nós temos 8, para vocês verem exatamente a diferença que vai haver, que vai acontecer no caso da mediana. Então, nós temos aqui ó, a média. O que é a média mesmo? É a soma de todos os valores e a divisão pela quantidade somada. Então, nós temos aqui a soma dos valores. 5 mais 6, mais 6, mais 6,5, mais 7,5, mais 8, mais 8, mais 8,5. Tudo isso vai resultar em 55,5. Aí nós vamos pegar o resultado e dividir por, neste caso, 8. Professor, por que é 8? No outro era 9. Sim, no outro era 9 porque nós tínhamos 9 disciplinas. Agora nós temos apenas 8 disciplinas. É mesmo, professor? Tem 8? É, tem 8. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, cadê o 4? Ah, tá ali. 5, 6, 7...
e 8. Então, nós temos aí 8 disciplinas, por isso que aqui ele está sendo dividido por 8. Então, 55,5 dividido por 8 vai resultar em 6,94. Qual que é a minha média? A minha média é 6,94. Ou seja, somando todas essas notas aqui, eu fecharia o ano com 6,94. Estaria aprovado. Aprovado se na minha escola a média for 6, né? Agora vamos ver a mediana. Então, na mediana, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas na explicação anterior, né, na prática anterior, nós encontramos a mediana das notas e o valor foi 6,5, né? Inclusive foi na geografia. Porém, lá nós tínhamos o quê? 9 disciplinas e agora nós temos 8. Então vamos ver como é que fica. O que é mediana mesmo? É o valor central do conjunto de dados. Então este aqui é o meu conjunto de dados e o valor central vai ser o quê? Eu tenho que procurá-lo ainda e para isso colocar os valores em ordem, eles já estão. Aí eu tenho que verificar se a quantidade do meu conjunto de dados é ímpar ou par. Neste caso aqui ele é par. Eu tenho 8 dados neste conjunto. Então, se ele é par, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois valores do meio e dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui, esses dois valores. Por que tem que ser esses dois, professor? Olha só. Quantos valores eu tenho do meu lado esquerdo? 3. Quantos valores eu tenho do meu lado direito? 3. Então, observem que eu tenho uma igualdade tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu tenho 3 valores de cada lado. Se eu pegasse apenas um valor, vamos supor que eu pegasse novamente aqui o valor da geografia. Se eu definisse o valor da geografia como sendo, vamos supor que eu estou definindo, como sendo o meu valor mediano, eu teria do meu lado esquerdo 3 valores e do meu lado direito 4 valores. Então, isso já mostraria que há uma desigualdade. Então, para que não haja essa desigualdade, eu tenho que fazer isso. Eu vou pegar os dois valores centrais e vou somá-los. Nesse caso aqui vai dar 14, né? 6,5 mais 7,5 vai dar 14. E dividir por 2. Então, 14 dividido por 2 vai dar 7. A minha mediana vai ser 7. Lembra? No anterior, o mediano foi 6,5, né? Então, agora ele é um valor 7. Por quê? Porque somamos esses dois valores e dividimos por 2. Professor, mas vai ser dividido sempre por 2? Sim, porque geralmente quando você tem um conjunto de dados ímpar, o valor central vai ser o mediano, vai ser só um valor, você não vai precisar fazer cálculo nenhum. Agora, quando o conjunto de dados ele for par, então obrigatoriamente você vai ter que pegar 2 valores. Você não vai pegar 3, 4 valores, somente 2. Então a divisão será por 2. Moda. Então a moda, o que é moda mesmo? É o valor que aparece com mais frequência. Vocês lembram que na anterior nós tínhamos o número 6 que aparecia 3 vezes. Neste exemplo, não. Neste exemplo, já tem uma diferença. Nós temos aqui que os valores que apareciam uma vez só são os mesmos da anterior, porém, eu tenho aqui um valor que aparece 2 vezes, que é o 6 e o 8. Então, nós temos ali o valor 6 para português e história e o valor 8 para inglês e espanhol. Então, esses números aparecem com mais frequência. Então, eu tenho que informar os dois. Eu não posso escolher um. Eu vou escolher o 6. Eu vou escolher o 8. Não, tem que ser os dois. Por quê? Porque os dois aparecem por igual. Eles aparecem com a mesma frequência. Então, o meu resultado aqui vai ser 6 e 8. E a ponderada? Bom, ponderada, ela considera a importância de cada valor. Então, cada valor vai ter um peso, como nós temos aqui, o 3 para matemática, 4 para português, 2 para história, 2 para geografia, 2 para ciências, 1 para inglês, 1 para espanhol e 1 para educação física. Fazemos do mesmo jeito que foi feito no anterior. Pegamos o nosso valor da nota, multiplicamos pelo peso, o resultado disso vai ser somado ao cálculo da nota seguinte e assim sucessivamente. Fazendo todo este cálculo aqui, nós vamos ter o resultado de 100
103,5. Então, 103,5 é o cálculo desta nota vezes 3, é o cálculo desta nota vezes 4, desta vezes 2, desta aqui vezes 2, desta vezes 2, desta aqui vezes 1, desta vezes 1 e desta aqui vezes 1, resultando em 103,5. Depois eu pego este resultado e vou dividi-lo pela soma dos pesos. Lembra que no anterior o peso, a soma dos pesos havia dado 17. Agora nós temos 16. Vamos verificar se é 16 mesmo? 3 mais 4 dá 7, mais 2 dá 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 1, 14, mais 1, 15 e mais 1, 16. Está correto aqui. 103,5 dividido por 16 vai me dar o resultado de 6,47. A minha média ponderada é 6,47. Certo, pessoal? Nós vimos nesta aula de hoje como calcular a média, a mediana, a moda e a média ponderada com conjunto de dados ímpares e conjunto de dados pares. Ok? Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que assistiram e prestigiaram este vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você gostou deste vídeo, contribua aí, dá o seu joinha, dá o seu gostei, o seu like. Isso ajuda e incentiva a gente a estar criando aí novos vídeos. Se você acredita que este vídeo possa ajudar outras pessoas, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque se ele te ajudou, com certeza também vai ajudar outras pessoas. Eu agradeço imensamente aí pelo seu prestígio e desejo a você uma excelente semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.